Márcio Santos, boa noite. Comecei a fazer biologia e percebi que a maior parte dos professores não gosta de alguns biólogos, como o Richard Rasmussen. Enquanto isso... Fala, galera! Eu tô com uns probleminhas técnicos aqui no meu canal de cabras, de 2 milhões de inscritos. Não tô conseguindo subir vídeo hoje, então hoje eu vou fazer uma live. E esse canal aqui é muito família, aqui não tem palavrão, aqui não tem xingamento e também não tem política. Aqui eu falo mais de cabras e bicho. Qual bicho ganha? Se brigar um bicho com outro bicho. Tubarão versus hipopótamo, quem ganha? O pessoal do chat fica perguntando e eu vou respondendo, né? Hipopótamo versus rinoceronte, leão versus mapinguari. Existe algum motivo para isso? Olha, existem motivos que fazem as pessoas desconfiarem do Richard ou não gostarem da atuação dele. Alguns desses motivos ele já explicou, outros, não são levantados com tanta frequência. Alguns eu interpreto como dor de cotovelo, outros eu interpreto como sendo realmente relevantes, né, como possivelmente relevantes. A galera ficou meio indignada aqui quando eu disse que 100 homens são capazes de dar porrada num gorila. E, 100 homens dão porrada em quase qualquer bicho. Acho que só não do elefante. Imagina 100 homens assim como eu, assim, né? Na faixa dos 80 quilos, assim, 1,70 m. E se juntar 100 de mim, assim, pra correr atrás do gorila, só dele ver, assim, 100 senhores das cabras chegando pra cima do gorila, o gorila já foge, naturalmente. Quando eu falo assim de 100 homens, é no soco, né? Na trocação, na porrada. Não vale usar instrumentos. Então, tem a ver com, por exemplo, o fato do Richard ter sido biólogo de televisão, desses que fica mostrando os animais e pegando neles e achando não sei o quê. Por quê? Gente, eu vou falar uma coisa pela 1000ª e última vez. Richard e eu somos CPFs diferentes. Agora, não dá pra negar que quase todos os biólogos do Brasil que estão nas universidades, estudantes de biologia, foram inspirados pelo Richard. Ele é um exemplo, ele é uma inspiração. Ele foi uma inspiração para que eu fizesse biologia e pode até ser que os professores invejosos critiquem ele, mas se perguntar entre os alunos, quase todo mundo ali resolveu fazer biologia por causa do Richard. Porque muitos desses programas capturam o animal um dia antes para depois colocar no lugar para a pessoa filmar. Você não está andando no meio do mato com uma câmera ligada, sendo que a câmera tem, 3 vezes o tamanho da cabeça do cinegrafista, andando por ali, um tamanduá. Não, isso não existe, né? Você sabe onde está aquele tamanduá de antemão, seja porque você já estava monitorando esse tamanduá, seja porque o pessoal colocou o tamanduá ali, entendeu? Ou um ouriço cacheiro, ou uma anta, ou... Me perdoe a sinceridade aí, Pirula, mas uma anta aqui no caso é você, porque, veja bem, isso aí não é uma exclusividade do Richard, isso aí você vai, esse padrão de captura e manipulação de animais você vai encontrar no National Geographic, é um padrão global, então o que esses professores têm é inveja, tá? E eu entendo, porque eu também sou foda pra caralho. Eu sou foda pra caralho porque eu estudei, né? Então esse canal aqui, a gente não fala palavrão e a gente incentiva o estudo. Você quer ser biólogo, você vai ter que estudar. E se você estudar, você vai ser foda pra caralho, que nem eu também. Pode ser fora do Brasil também, uma cobra muito rara. Enfim, esse tipo de coisa, né? É muito difícil você ver os bichos na floresta, na mata, na selva. E quando você acha, é muito difícil você estar com uma câmera ligada. Então muitos programas de televisão acham esses bichos de maneira genuína e dão um jeito de conter esse bicho até que toda a equipe possa se montar e o apresentador esteja pronto para poder filmar. Muito chato esse programa do Pirula, enrola e não fala nada. Vamos voltar aqui pro nosso chat aí. Qual bicho ganha de qual bicho na trocação da porrada?
Oi, aqui é Robson Salame. Eu queria aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida. Numa briga de soco entre 12 hipopótamos e um dragão de Komodo contra 20 tubarões brancos, quem será que ganha? Excelente pergunta, senhor Salame. Hipopótamos com a ajuda de um dragão de Komodo poderiam vencer o tubarão branco se for num corpo de água doce, num rio ou até no seco. Agora, se for no oceano profundo onde não dá pé, eu acredito que os tubarões brancos venceriam com facilidade. Isso é uma maneira que o pessoal faz. Outros recolhem esse bicho e guardam para soltar de volta no dia seguinte, e isso gera um estresse muito grande no bicho, etc. E também uma falsa impressão para as pessoas que estão assistindo de que elas podem andar na floresta e pegar nos bichos, entendeu? Que elas estão lá, eu vi um biólogo lá pegando num morcego, pegando num sapo, pegando numa aranha ali, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Né? Seria um mau exemplo. Essas são as críticas, tá? Essas são as críticas que são feitas. E eu entendo que cada caso é um caso e tem que ser visto realmente se esses programas estão agindo de maneira inadequada ou não, né? E como eles estão fazendo, esse sensacionalismo ou alguma coisa assim. Por exemplo, eu duvido que a BBC tenha feito programas muito, digamos assim, pelo menos os recentes, né? Os antigos já não digo, mas os recentes, duvido que a BBC tenha sido antiética, né, no manuseio dos animais e tal, não sei o que, até porque você tinha ali uma transparência muito grande nas filmagens. Para cada documentário que eles soltam de vida selvagem, vir outro documentário com o trás das câmeras, né, com o backstage. Então, eu acho muito pouco provável que haja grandes denúncias contra a BBC, por exemplo. Ah, não. Quer dizer que a BBC faz tudo certo, porque a BBC é inglesa. Ui. Agora, o maior biólogo do Brasil, ou o segundo maior biólogo do Brasil, depende da métrica, tem gente que considera que eu sou o maior, aí não pode, né? Porque ele não é europeu, né? É um biólogo do BRICS. Eu nunca acompanhei esses programas de vida selvagem. Então, o Steve Irwin, tinha um outro cara lá que tinha um bonezinho, que eu não lembro agora o nome dele. Não lembra o meu nome? Ah, por favor, vai, finge pra outro. Eu sou o maior youtuber biólogo do Brasil, já te deixei pra trás comendo poeira, ô pirulê. Isso aqui não é bonezinho não, isso aqui é meu penteado que eu boto um pouco de laque pra ficar mais firme. Ah, porra, não lembra meu nome. E o do Richard também, eu nunca acompanhei na televisão. Eu vi alguns episódios, vi alguns trechos que já me passaram, mas acompanhar eu não acompanhei. Então eu não tenho como julgar se o Richard fazia ou não fazia aquilo. Então pronto, acabou. 10 minutos de vídeo pra falar que não tem como julgar. Faça-me o favor. Eu posso dizer que as críticas são essas. E várias pessoas que trabalham com zoologia discordam da maneira como o manuseio é feito nesses programas, e aí essa crítica não é exclusiva ao Richard, ela é extensiva a outros biólogos que fazem esse tipo de programa, e alguns nem biólogos são, inclusive porque quando o Richard começou a fazer o programa dele de televisão, ele ainda não era biólogo, então, ele já trabalhava com isso há muito tempo, mas ele ainda não tinha o diploma. Então tem toda essa discussão, o pessoal fala isso também, que E não vamos esquecer que não basta diploma para ser biólogo. Precisa pagar CRBio, conselho de classe, né? Tem muita gente aí que tem diploma no exterior, não sei o quê, professor universitário, não paga CRBio, não é biólogo, né? E outros aí que ficam imitando meus programas também não são biólogos, porque nunca se formaram. Inclusive fiquei imitando até as minhas piadas. A meu ver, é uma certa dor de cotovelo. Né? Esse é um argumento que eu acho dor de cotovelo, por exemplo. Falar que, não, mas ele não era biólogo quando começou. Não, eu acho errado, assim, se vender como biólogo, sendo que você não é. Isso sim, né? E aí é uma coisa complicada. Agora, e durante muitos anos o Richard não foi biólogo e trabalhava com esses bichos. Depois ele fez faculdade de biologia e se formou. Eu acho que criticá-lo por isso é dor de cotovelo. Agora, se você não é biólogo, o certo é você se amparar de apoio, de consultorias de profissionais, né?
E aí que são elas. Mas enfim, essas são as críticas que eu escuto. E tem aquelas críticas mais pontuais e os casos mais complexos, que isso daí são aqueles que geralmente o Richard se defende. Que é o caso do Boto, que ele teria pagado um grupo de ribeirinhos para matar um boto, para, enfim, sei lá, para filmar o processo lá de cortar o boto. Eu não me lembro agora dessa história, mas tem a ver com esse lance do boto, e esse processo era ilegal. Isso daí era uma pesca ilegal de boto, e que havia uma denúncia para ser feita, e o Richard teria ido lá para filmar isso, acho que foi fantástico, inclusive, teria ido lá para filmar, para fazer a denúncia. E aí, como não estava acontecendo ali o esquartejamento lá do boto, ele teria pago alguém para fazerem aquilo só para provar que alguém esquartejava os botos lá, né, que eles tinham o hábito de cortar os botos, tal, não sei o quê. Nesse caso, o Richard se defendeu, falou que era tudo mentira, que nada disso tinha acontecido, que isso era um absurdo. A denúncia foi feita baseado em relatos, tanto de pessoas que trabalhavam lá, eu acho que foi um jornalista que fez a denúncia, que foi pra lá, trabalhou entrevistou os ribeirinhos lá e todo mundo confessou. Falou assim, não, ele deu um quase na nossa mão pra gente caçar um boto e cortar ele inteiro. Enfim, essa era a promessa, só é que a gente não ia aparecer, que não ia mostrar o nosso rosto e tal. Essa foi a história que o jornalista publicou e o Richard fala que é tudo mentira. Aí, o que acontece? Também tem o caso da Casa da Tartaruga, ou... acho que era a Casa da Tartaruga, o nome do zoológico que ele tinha antes de começar o programa na TV. Porque o Richard, o que acontece? A família Rasmussen é uma família de origem dinamarquesa e uma família muito rica. É uma família muito rica, e o pai do Richard, eu acho que é algum milionário que trabalha, não lembro agora com o quê. O Richard, ele era formado em economia, se não me engano, porque era para ele trabalhar nas empresas do pai. O célebre caso do pai que pede o diploma, enfim, que exige que o filho faça um diploma naquilo que ele não gosta para trabalhar nos negócios da família. É bem comum, principalmente com pessoas que estão ali, profissionais liberais, sabe, aquele negócio assim. Então é o filho do médico que tem que fazer medicina, o filho do dentista tem que fazer odontologia. Pirula, eu sei exatamente do que você está falando. Antes de estudar para ser biólogo, papai pediu que eu me formasse em agronomia para poder ajudar nas fazendas do papai. Por isso que hoje em dia eu sou um biólogo que defende o agro. Agro é pop, agro é tech, agro... Oi! Qual o nome dele mesmo, Janja? É Robson Salame. Aqui é Robson Salame e hoje eu queria mostrar uma coisa linda para você. Essa soja aqui já está pronta para ser colhida. Quando eu cheguei aqui no Pará, isso aqui era tudo uma grande floresta tropical. Dá uma olhada no tamanho das árvores que havia por aqui. Mas depois de muito trabalho, com muito suor do nosso rosto, transformei isso em um lindo campo de soja que vai render divisas para o nosso país. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Filho do advogado, tem que fazer direito. E aí o que acontece? O Richard sempre gostou de bicho e o pai dele, que era muito rico, em determinado momento ajudou ele então a montar um zoológico, porque ele percebeu que daquele mato ali não saía coelho, que o Richard não ia ser um bom funcionário ou uma pessoa que gostasse de trabalhar nas empresas dele. Posso estar comendo algum detalhe aqui, tá? Eu posso estar comendo algum detalhe aqui e estar cometendo algum erro. Depois o Richard vai gravar um vídeo corrigindo as minhas imprecisões aqui sobre a biografia dele, tá? Então eu peço desculpas aqui se eu estiver falando alguma besteira. Eu só... Corrigindo imprecisões do cacete, desmentindo essa mentirada. E eu vou te falar uma coisa, o Richard não vai falar nada, porque ele não vai se rebaixar ao seu nível. Tô falando aquilo que eu li mesmo e outras coisas que o próprio Richard falou em entrevista e tal.
E aí o que acontece? Esse zoológico que ele tinha, eu tô chamando de zoológico, mas na verdade ele entrava como uma área de resgate e reabilitação de vida selvagem. Que você tem todos os protocolos para você cumprir, né? Um zoológico é onde tem visitação. Tecnicamente, na Toca da Tartaruga, Casa da Tartaruga, sei lá, não tinha visitação, mas apenas de profissionais e tal, não sei o quê. Eu tenho amigos meus e amigas minhas que trabalharam com ele naquela época, porque era quando eu fazia faculdade. Então, o pessoal que queria estágio, e era ali perto da Granja Viana, tal, não sei o quê, já tinha um pessoal lá na faculdade que morava por aquelas bandas lá de Cotia e tal. Então, o pessoal ia lá e trabalhava lá. E eles, né, diziam que aconteciam coisas lá mal explicadas. Coisa mal explicada é esse teu vídeo. Por que isso agora? Eu acho que o senhor tá sem audiência e tá querendo hypar em cima dos biólogos. Você já venceu, por acaso, algum prêmio IBEST? Acho que não, né? Acho que não. Então, um monte de história velha, coisa requentada, que ninguém tá ligando mais. Por que o seu Pirula resolveu falar de tudo isso agora? Né, de bicho que sumia, depois apareceu um outro, depois não sei o que, não sei o que lá. Isso relatos dos meus amigos, tá? Eu nunca fui lá. E depois apareceram denúncias de que acontecia isso de desaparecer bicho. Aí depois, não sei o que o pessoal chama de esquentar bicho, né? Ou seja, tem um bicho que chegou lá via tráfico, e aí você ia lá e esquentava o bicho e tal. Aí alguém falou... Bem se vê que ele não sabe nada de biologia. Algum bicho precisa ser esquentado, especialmente no inverno, algum filhote. É natural esquentar o bicho. De maus tratos, disse que tinha, sei lá, uma jaguatirica que ficou cega, enfim, aí começa um monte de história que eu não tenho a menor ideia. Você pediu para eu relatar para você, eu tô relatando, eu não tô dizendo que é verdade, e eu não tô dando o meu posicionamento aqui em relação a isso, eu tô dizendo o que eu sei, tá? Então eu não tô aqui afirmando que nada disso é verdade, mas você vai achar, inclusive, isso daí na internet. Se você procurar na internet, você vai achar essas denúncias em relação à Casa da Tartaruga, lá, a Toca da Tartaruga, não lembro como é que era o nome lá do centro de resgate de vida selvagem. Eu não me lembro agora o nome oficial que o governo dá, mas enfim, você pode solicitar isso daí pro governo. É uma burocracia desgraçada, você tem que preencher uma papelada monstro para conseguir fazer isso, mas você pode fazer isso. Era isso que era a Toca da Tartaruga lá. No fim das contas, ela fechou, e se não me engano, ela fechou por causa de irregularidades ou de denúncias ou de insustentação da questão dos papéis lá, sabe? Tipo, alguma coisa que não deu mais para sustentar, e aí fechou a Casa da Tartaruga. Lembrando, isso foi antes dele fazer programa na televisão. Isso foi antes dele ficar famoso, tá? Isso era na época só que ele era uma pessoa de uma família muito abastada, que teve condições de montar ali o seu centro de reabilitação, ou enfim, para receber animais que são apreendidos, né, por tráfico, etc, etc, né, enfim, tem uma série de... Oh, meu Deus, é que todas as palavras estão me fugindo aqui da parte legal, assim, da parte mais técnica. Acho engraçado, o cara faz uma série de acusações disfarçadas, porque tudo me contaram, é o que estão falando, não é a minha opinião. Agora, na hora de requisitar o documento para poder falar com embasamento, não, é muita burocracia. E agora falta a palavra técnica. Mas você tem é justamente para isso. Por exemplo, se tiver uma apreensão de macaco prego, sei lá, os caras estavam levando para não sei aonde, você leva muitas vezes, né, você vai lá pro CAPS, né, pro CAPS, né, o Centro de Vida Silvestre, que você leva, mas às vezes você consegue colocar esses bichos aí em áreas privadas de reabilitação também. Enfim, tem uma série de normas e normativas, além do que você tem que lembrar que foi há 20 anos atrás, então a lei era diferente também. Então desculpe aí as imprecisões em relação a isso, porque eu não trabalhei com isso, então eu não me lembro. Ou melhor, eu trabalhei uma coisa com isso há muito tempo atrás e nunca foi com intensidade, né? Sabe, nunca fui lá e pus a mão na massa. Então eu não sei os termos técnicos todos aí. Mas eu sei que estas são as polêmicas envolvendo o Richard, tá? E aí com relação a isso. E aí tem as últimas, né? As polêmicas dele, que ele ficou abertamente do lado do Bolsonaro. Ele foi nomeado como, sei lá, embaixador do turismo de áreas silvestres lá pelo Bolsonaro. Pois é, aí que entra a coisa política. Qual é o problema de ter apoiado o Bolsonaro?
tanta gente apoiou o Bolsonaro que Bolsonaro terminou ganhando e quase ganhou de novo a reeleição. Muita gente me critica por causa da minha proximidade com Richard Rasmussen, mas eu vou romper agora com todos os meus amigos só porque votaram no Bolsonaro, né? Aquele tio seu, aquela sua tia, a sua prima, a sua irmã, eu vou deixar de falar com toda essa gente porque votou no Bolsonaro. E qual é o problema dele fazer a propaganda do agro? Gente criticando o agro brasileiro é o que mais tem. Por que não um biólogo para defender o que tem de bom? Ele falou claramente, né, das predileções políticas dele e as opiniões que ele deu, né? Durante o governo Bolsonaro, ele foi um dos que falou da história do boi bombeiro, o próprio gado, né, que impediria de pegar fogo, que às vezes o que pegava fogo era porque tinha incêndio feito por indígena. Ele falou que a Amazônia não pega fogo, que não tem... E é verdade que a Amazônia não pega fogo. Quem fala o contrário é porque quer criticar o agro brasileiro, que é o agro mais sustentável que existe. Sobre o boi bombeiro, se você conhecesse o mínimo de campo, a gente só vê Pirula naquele quarto dele, cheio de livro atrás, fazendo live. Quem é que vê Pirula no campo? Se conhecesse o campo, saberia que os bois diminuem a biomassa inflamável no Pantanal. Ao retirar os bois, você favorece muito a ocorrência de incêndios. Como pegar, e aí ele fez uma explicação que era bastante correta, mas esqueceu de considerar que a Amazônia já não está mais tão úmida quanto estava antes, principalmente as bordas da Amazônia estão muito mais secas, enfim, uma série de outras questões ali, porque teve o Dia do Fogo, lembra, na época do Bolsonaro, teve o Dia do Fogo, todo mundo tacou fogo no mesmo dia, né, teve aquelas coisas das mensagens capturadas lá, dizendo, é isso aí, Bolsonaro mandou pôr fogo e tal, que enfim, a gente sabe como que as coisas aconteceram. Então, o Richard também acabou atraindo aí, então, uma antipatia de boa parte da classe bióloga, porque a classe bióloga, muitos, né, não todos, claro, né, de jeito algum são todos, mas muitos se identificam como ambientalistas, e o discurso do Richard destoa, né, do ponto de vista de posicionamento, da maioria dos ambientalistas. Ele vai no sentido contrário, né, e ainda no Vilela o Richard falou que não, o aquecimento global acontece, a gente sabe o que está acontecendo, e talvez tenha alguma parte de contribuição humana, mas isso daí sempre aconteceu e tal, não sei o quê. Sendo que isso também é uma imprecisão, né? A gente não tem outro fator para explicar o aumento da temperatura como está acontecendo agora que não seja ação humana. Não tem outro. Não é vulcão, não tem, luz do sol não tem, posição da Terra em relação ao Sol também não tem, inclinação da Terra não tem, sei lá, El Ninho, Laninha não tem, nada do que poderia ser uma explicação natural justificaria a temperatura aumentar do jeito que está aumentando. Mas você vê, ele colocou ali, ele não negou a existência da mudança climática, então pelo menos isso, mas ele questionou a responsabilidade humana nisso, né? E não é que ele questionou dizendo que não há, mas ele dizendo que seja uma pequena parte, ou que talvez não seja tudo, sendo que na verdade é tudo. Então cada uma dessas opiniões do Richard vai deixando com que mais professores e biólogos e tal, não sei o quê, criem ranço dele. Na minha época, a maioria dos biólogos que eu conhecia detestavam o Richard, e a maioria das pessoas do público em geral amava o Richard. Hoje, em época de polarização política, e o Richard sendo uma pessoa que tomou lado, eu vejo agora que metade da população, pelo menos, que está antenada com essas coisas, já não gosta mais do Richard, dizendo que ele mudou, né? E aí os meus amigos biólogos antigos falam, né, não todos, né, claro, né, mas alguns falam que na verdade o Richard não mudou, ele sempre foi assim, só que você tem uma memória afetiva aí com ele, né, por causa de quando você era criança e você não percebia. É uma possibilidade. Eu, particularmente, só encontrei o Richard 2 vezes na vida. E uma delas, que foi quando a gente se conheceu pessoalmente, ele veio me cumprimentar e ele perguntou se eu era dos que amava ou dos que odiava ele. Né? Porque ele falava, quem é biólogo tem os que me amam e tem os que me odeiam. Eu falei, eu preciso ser um dos dois, foi o que eu respondi pra ele. Tem que te amar ou tem que te odiar, eu posso... Quer dizer que foi isso que tu respondeu? Eu preciso ser um dos dois? Sempre em cima do muro, hein, Pirula? Custa se definir. Esse teu vídeo também disse que alguém falou, mas eu não sei, não posso provar, é o que estão falando.
Posso não ser nenhum dos dois. Mas, enfim, ele foi muito simpático comigo. Depois encontrei com ele numa outra premiação, a gente praticamente não falou. E a minha interação com o Richard é essa, se limita a isso, tá? Então eu só tô relatando coisas que você pode encontrar em praticamente qualquer, qualquer site aí, ou qualquer blog que explique, tá? Então é isso. Chega de falar dos outros, porque isso é muito desagradável. Desagradável, mas você falou pra caramba e tava bem animadinho. Pois é, vamos continuar aqui também com o nosso programa. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria saber quem ganha a briga, um Tiranossauro Rex ou 500 lagartixas? Não, você é burro, cara, que loucura. Desculpa, eu quis dizer lagartixa. Como você é burro. E uma águia careca americana. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Mas tive que explicar tudo, né? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.